Daqui a pouco a gente vai ter. Olha só, 7 horas 20 minutos já. Os bancários da Bahia realizaram uma assembleia na noite de ontem e decidiram pela manutenção da greve, que já dura 29 dias. 29 dias? Então pronto, acabou-se hoje 30. Chico Lopes esteve com o presidente do sindicato, Augusto Vasconcelos. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Os bancários participaram de uma assembleia e ficou decidido que a categoria continue em greve aqui em Salvador e em todo o estado. Eu falo com o presidente do sindicato aqui do estado, Augusto Vasconcelos. Augusto, por que continuar a greve? A greve continua porque os bancos suspenderam as negociações conosco, apresentaram uma proposta abaixo da inflação e não trataram dos demais itens, como investimentos em segurança, mais contratações, redução de juros e tarifas, combate à terceirização e ao assédio. Isso, os trabalhadores definiram de maneira unânime, praticamente, que a greve continua em todo o Brasil. Infelizmente, a gente sabe que os bancos podem negociar, mas estão apostando no caminho do enfrentamento. E nós pedimos o apoio da população e a solidariedade, porque nós não queremos prolongar essa greve, queremos resolver este impasse. No entanto, os bancos estão apostando no caminho que prejudica a população, prejudica os trabalhadores e prejudica a economia. Por isso a gente quer resolver. O sindicato está aberto para retomar as negociações. Infelizmente, o setor mais lucrativo da economia nacional apostaram no caminho da intransigência e não poder acabar logo com essa greve. Qual é a proposta do sindicato e os bancários? O sindicato defende que haja aumento acima da inflação, com reposição das perdas inflacionárias desses últimos 12 meses. Queremos também mais contratações, investimentos em segurança, redução de juros e tarifas. Queremos também melhorias nas carreiras. Mas é importantíssimo dizer que o principal motivo que nos leva à greve é a melhoria das condições de trabalho e atendimento à população. São 13 mil demissões em 12 meses. No setor bancário, os trabalhadores estão adoecendo e adoecendo. É síndrome do pânico e depressão, resultado de metas cada vez mais abusivas. E, infelizmente, os bancos que lucraram muito no primeiro semestre deste ano preferem o caminho da intransigência. E a gente espera contar com o seu apoio para reverter essa situação. Presidente, muito obrigado pelas informações. Então, por enquanto, continua por tempo indeterminado a greve dos bancários aqui em Salvador e em toda a Bahia. Olha, daqui a pouco o doutor Cândido Sá vai estar aqui, ele já chegou aqui na TV Aratu, daqui a pouco ele vai estar aqui para a gente conversar sobre a greve dos bancários e principalmente o impacto para nós consumidores, clientes, né? A polícia faz agora é aquilo, exercendo poder de síntese e contando o problema, a questão que atinge você, a sua família e também a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade, falando também para os queridos do interior do estado da Bahia, 417 municípios e a gente em todos, hein? Que maravilha. Agora não dá para oi Rita, bom dia Rita, oi Rita, bom dia Rita, porque o povo corta meu barato, viu? Eu adoro mandar beijo e tal, mas não dá. E contar os problemas também da vida, as questões todas, porque senão não dá tempo. E Joyce, ó, Joyce, meu filho, vai cortando as minhas asas direitinho, a diretora do Bom Dia. E a gente não pode contrariar que ela está naquele estado interessante e tal. 7 horas e 25 minutos, doutor Cândido Sá, advogado, especialista em direito do consumidor. Muito obrigada por ter vindo. Bom dia, querido. Como vai? Tudo bom? Tudo bem, Rita. Tudo ótimo, que fantástico. Bom. Um bom dia para você e para todos os telespectadores. Que ótimo, tudo a dar. Ele que é autor do livro, como eu disse, Os Bancos no Banco dos Réus. Entende tudo de consumidor e de banco também, de serviço bancário também. Porque a gente está falando dessa greve, né? 29 dias, doutor Cândido. Alguns consumidores, clientes, já estão se sentindo de fato prejudicados, porque quem tem uma conta, assim, movimenta, vai lá, ok. Mas quem é comerciante, por exemplo, né? Um empresário, as pessoas que têm um volume maior de fluxo bancário e que não estão conseguindo alternativas para cumprir os pagamentos, fazer os seus pagamentos, honrar os seus compromissos. Sem dúvida nenhuma, Rita. E o próprio assalariado, Sim. que muitas vezes tem o débito em conta, coloca o cheque não vai para compensação, o débito cai, o banco quer cobrar juros, não é um transtorno enorme. Então eu entendo que cabe ações indenizatórias contra aqueles que não permitirem outras formas de pagamento, ou que não facilitarem, ou que em caso, por exemplo, de um assalariado que tenha o débito em conta, o banco venha querer cobrar depois os juros daquele período. Então, no nosso entendimento, e é franca jurisprudência também, isso é completamente proibido. Agora, doutor Cândido, os órgãos de defesa do consumidor, tanto o PROCON quanto a CONDECON, são unânimes em aconselhar o consumidor de que pague
as suas contas, né? Ligue, se não tiver acesso à internet bank, os aplicativos, não conseguir pagar nas lotéricas, ligue e estabeleça com o credor alguma forma de pagamento, para não ficar devendo de jeito nenhum. Porque, às vezes, essa ação, né, de indenização, de pedido, porque não teve como pagar, mas aí o credor diz assim, sim, mas nem me procurou, eu tinha outras formas para oferecer. Como é que fica isso? Não, sem dúvida nenhuma, essa questão aí de forma de oferecer, hoje inclusive é obrigação do fornecedor, dar opções, né, aí você tem um caixa eletrônico, etc, para ver o pagamento. Sim. Agora, o que ocorre aí é o seguinte, você tem casos onde não tem jeito, esse que eu falei aqui, o assalariado deposita na conta o cheque não compensa, bate lá, né, aquele pagamento já todo programado, o banco vai e cobra os juros daquilo. Ele vai ter o quê? Que estornar os juros. Aí você tem casos em que o banco cobra os juros e ainda coloca o nome do sujeito no SPC do Serasa. Exatamente. Então aí ele vai ter um dano, muitas vezes material, porque deixou de comprar uma coisa, perdeu um financiamento de um carro, de uma casa, porque estava com o nome escrito. Né? E vai ter um dano moral também, porque, obviamente, você está com o nome inscrito no cadastro de gestão de crédito, não é moleza, né, Rita? Claro. Olha, o doutor Cândido Sá vai continuar com a gente está falando sobre esse período da greve dos bancários, 29 dias de greve dos bancários, como é que eu, você, todo mundo está se virando e quais são os nossos direitos como consumidores e clientes dos bancos, tá certo? 7 horas e 29 minutos, você já ouviu falar em terapia, além do apoio do Exército, né, o 19BC, o 19º Batalhão de Caçadores, também da Polícia Militar, Polícia Montada, permissão para cumprimentar as Forças Armadas. 7 horas e 33 minutos, a gente continua conversando com o doutor Cândido Sá, ele que é advogado, especialista em direito do consumidor e também autor desse livro aqui, ó, Agostinho, eu vou botar aqui mesmo na frente, tá vendo? Os bancos no banco dos réus. Esse livro é ótimo, várias dicas, aquelas questões que a gente fica às vezes assim, sem entender, sem saber, né? O banco cobra da gente um bocado de coisa. Quando você pega o extrato todo vermelhinho, 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 eu disse assim, o que é isso? Então aqui, ó, explica um bocado de coisa nesse livro. Doutor Cândido, chegou uma pergunta de um pequeno comerciante, assim ele se intitulou, né? Pequeno comerciante de Cajazeiras, aqui em Salvador. Rita, doutor Cândido, bom dia. Eu gostaria de entender o seguinte, tem um pequeno comércio aqui em Cajazeiras, um mercadinho, e tenho tido dificuldade de depositar cheque e dinheiro, porque sempre quando chego nos terminais, ou a máquina não recebe, ou entra em manutenção, aquilo que a gente falou no início do programa. Gostaria de saber, nesse caso, posso acionar judicialmente o banco? Pode, sem dúvida nenhuma, porque a obrigação do banco é lhe fornecer o meio para pagar. Né? Você tem a obrigação do sindicato dos bancários de manter no mínimo 30% dos serviços e o banco tem que providenciar outras formas de pagamento. Então, se você está sendo impedido de pagar, né, de depositar para realizar seus pagamentos, enfim, você tem que ingressar na justiça a posteriori para que você não venha a sofrer as sanções com juros e correção monetária, né, como a gente dizia antigamente, etc. Exatamente, mora, agora tem mora, tudo assim. Multa. Ave Maria, não me fale em mora e multa, não. Ó, doutor, tem uma pessoa também que não se identifica, algumas pessoas estão fazendo essa mesma pergunta, então eu vou compilar para a gente ganhar tempo, tá certo? Muita gente não está conseguindo sacar dinheiro. Que é outro problema também. Aí eu vou resumir em uma pergunta que diz assim, chego nos locais, tem uma fila enorme, e quando chega a minha vez, às vezes não tem o valor que eu preciso para as despesas da semana, por exemplo. Tenho utilizado o débito, mas em algumas situações preciso de dinheiro vivo. Numa situação dessas, posso ingressar? Claro, deve ir à justiça. Por quê? Porque você não está obtendo aquele serviço para o qual você paga. Você tem um contrato com o banco. E esse contrato tem que ser cumprido. Você nada tem a ver com a greve ou com o problema de relação trabalhista que ele tem com o sindicato dos seus funcionários. Então, cabe sim, ingresse na justiça, agora sempre provando um dano que isso lhe causou, né? Juliana está dizendo aqui que outro dia foi impedida de acessar a agência
na parte mesmo ali dos caixas eletrônicos, por um preposto do Sindicato dos Bancários. Gostaria de saber, nessa situação, se as pessoas não podem nem entrar no banco. Aí elas botam entre parênteses, não sou funcionária, só ia utilizar o caixa. Não, não pode. Aquilo que a gente acabou de conversar Isso. aqui. Quer dizer, o sindicato tem que garantir pelo menos 30% de funcionamento do serviço, porque senão já existem decisões judiciais hoje que responsabilizem e obrigam os sindicatos também a indenizarem as pessoas que sofrerem com esse tipo de problema. Tem que fazer prova disso, né? Tem que fazer prova. Maria José diz, Rita, doutor, bom dia. Gostaria de entender quando são títulos diretos ao banco. Por exemplo, tem um boleto da Caixa Econômica, já passou do vencimento. Ah, sim, já passou do vencimento e só posso pagar na Caixa Econômica. Ainda não consegui fazê-lo, porque... Aí aqui ela colocou alguma coisa e tal, enfim. Mas é isso. Quando é isso? Quando é um boleto direto do banco, que só pode pagar no banco depois do vencimento, né? Como é que faz? Claro, se não houver forma dela pagar, se não tiver liberado para nenhum tipo de forma, ela simplesmente não pode ter os juros cobrados. Ela tem que pagar com aquele valor anterior. Se o banco quiser cobrar, aí sim ela tem que ir ao juizado em virtude do valor para estornar esse valor cobrado a mais, ou erroneamente. Entendi. Outro dia eu me perdi, porque quase todas as minhas contas eram débito automático, né? Porque já facilita, aquelas do fundo fixo mesmo, luz, telefone, que não tem jeito, tem que pagar. Então já bota um débito automático, que cai o salário, já paga logo, o que sobrar é lucro. Mas tem uma conta que eu não coloquei no débito automático, e ela venceu no 25 do mês passado. Aí quando eu dei conta, eu disse, eita, tem que pagar. Aí tinha aquela informação, né? Após o vencimento, pagar somente nas agências do banco XYZ. Aí uma amiga querida, Flávia Batista, disse assim, Rita, entre no site do banco XYZ. Eu entrei no site e aí tem lá a informação. Então, assim, é uma dica mesmo. Você que mexe na internet, peça alguém aí para mexer para você, porque aí você vai lá, já sai, inclusive, com a data, né, que você programar e com o cálculo. Era R$50, saiu 52 e alguma coisa por causa dos dias passados, mas tente isso também. Vá no site do banco, daquele título, depois do vencimento, para ver se você não consegue tirar essa segunda via de conta e fazer o pagamento. Aí eu paguei no Internet Banking, porque utilizo muito. Mas tem também os caixas eletrônicos, né, que devem funcionar, né, doutor Cândido? Com certeza. Precisam funcionar. Eita, tem mais gente aqui. Cadê? Perguntando, querendo saber. Sim, boletos, boca de caixa. Doutor, sobre os 30%, olha, anônimo. Doutor, sobre os 30% que os bancários precisam disponibilizar dos funcionários nos bancos, por que não fica nenhuma boca de caixa funcionando? Aí é uma outra questão. Oi, aí entra no campo da questão política. Isso. E aí tem que ocorrer realmente a fiscalização para ver se o sindicato está cumprindo a lei ou não. Eu também estou com você, viu, Anônimo? Não vi nenhuma boca de caixa. Agostinho também. Otto já balançou a cabeça e disse que não. Serjão que voltou. Não tem. Não tem. Geralmente não tem, não. É no caixa eletrônico, você tem que se virar lá no caixa eletrônico. Doutor Cândido, outra pessoa pergunta. Doutor, estou ouvindo atentamente as suas informações. Agora, a gente gostaria de saber, com o nosso TJ, o nosso Tribunal de Justiça, como ingressar com uma ação, por exemplo, para retirada de juros e multa de uma conta e não ter aquele serviço essencial rompido, porque demora. O processo na Bahia demora, ele diz aqui. Não, mas geralmente esse tipo de ação, ela fica num valor menor do que 40 salários mínimos. Então ele pode ingressar nos juizados cíveis de defesa do consumidor e não demora tanto assim não. 1 ano e meio, 1 ano e pouco está sendo resolvido. Ao contrário, nós temos até melhorado bastante no então que tange a velocidade de resolução. Pronto, que bom. E aqui é uma curiosidade, não sei se é bem para o doutor Cândido, acho que é mais para Augusto Vasconcelos do Sindicato dos Bancários, mas vamos lá. Gostaria de saber, Rita, uma curiosidade, gostaria de saber se durante a greve os bancários recebem salário. Sim, é garantido por recebe lei, salário, né? claro. Recebe. Olha, eu vou
terminar a nossa entrevista. 7 horas e 41 minutos, doutor Cândido tem um bocado de coisa para fazer, minha gente. Mas eu quero lembrar aqui, ó, o livro dele, Os Bancos no Banco dos Réus. Então, presente de fim de ano, um ótimo presente de fim de ano, porque tem várias informações aqui que a gente vai observar os contratos bancários de um outro jeito, a conversa com o gerente de um outro jeito. Ei, Madza! Madza disse, depois que você lê esse livro, você fica me perguntando várias coisas. Minha gerente, Madza Martins, um beijo, querida. E Eldon Suel, doutor Cândido, um beijo pro senhor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Rita. Um beijo enorme, uma alegria estar aqui com você e com os telespectadores do Bom Dia Bahia. Obrigada. E fique atento, hein? Até os bancários voltarem ao trabalho, fique atento às contas que chegam, ao seu volume, ao seu movimento bancário. Eu tenho que ir para o intervalo comercial. É rapidinho, a gente já volta com essa operação da Polícia Federal. Tá lá.